22 anos, né? E aí você Nossa. está diante do Carlos Drummond de Andrade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Toda Mídia, o podcast sobre jornalismo do IDP. Meu nome é Bárbara Lins e essa que vocês acabaram de ouvir é a Cristina Serra. A Cristina Serra começou a trabalhar cedo, aos 19 anos de idade, já estava no jornal Resistência, em Belém do Pará. Depois foi para o jornal Leia Livros, passou pelo Globo, Tribuna na Imprensa, Jornal do Brasil, Veja, até que foi parar na Rede Globo. Lá ela foi, entre outras coisas, repórter do Fantástico e também correspondente em Nova York. Mas nesse bate-papo a gente vai falar muito sobre jornalismo literário e como usar as habilidades do jornalismo para escrever livros. Vamos ouvir? Olá, Cristina, seja bem-vinda ao Toda Mídia. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Cristina, e é complicado às vezes, saber por onde começar a conversar com você, porque são tantas histórias, são tantas experiências legais, ainda mais para você, que desde cedo deu as caras mesmo, foi trabalhar, começou no jornal Resistência, mas como o nosso assunto hoje, eu quero pegar muito dessa mistura, né, do jornalismo e literatura. Eu achei interessantíssimo você ter trabalhado no jornal Leia Livros, e eu queria saber dessa experiência, ainda novinha, como é que foi a sua experiência no jornal? Como você falou, eu comecei em Belém do Pará, que eu sou de lá, no Resistência. Isso era final da ditadura, o Resistência era um jornal publicado pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, teve um papel importante ali no Pará, mobilizando a oposição, né, contra a ditadura e tudo mais. E eu fazia o curso de jornalismo lá, mas antes de eu terminar o curso, eu vim morar no Rio de Janeiro. E chegando aqui no Rio, eu consegui transferir o curso, né? Eu saí da Federal do Pará, fui para a Federal Fluminense, mas eu precisava trabalhar, porque eu vim com uma mão na frente e outra atrás, assim. Chegou um determinado momento que eu falei, eu não quero ficar aqui em Belém, eu quero ir para um mercado maior de jornalismo. O mercado em Belém era até hoje é muito pequeno, imprensa na mão de oligarquias locais, grupos com muitos interesses que atrapalham o jornalismo, enfim. Eu falei, eu tenho que ir para um lugar com uma imprensa, eu acho, assim, mais dissociada, digamos assim, desses interesses. A gente sabe que sempre tem um interesse ou outro atrapalhando, mas eu imaginava que no Sudeste o cenário seria um pouco diferente, como de fato é. Sudeste, os jornais em Brasília e tal, para onde eu fui trabalhar depois. E aí, chegando aqui, eu, enfim, voltei a estudar e eu precisava trabalhar. E aí, tive vários empregos, assim, fora do jornalismo, antes de começar, até que eu achei um canal, um contato com o Leia Livros, que era um jornal especializado em literatura, editado em São Paulo. E eles precisavam de alguém aqui no Rio de Janeiro, porque aqui no Rio, até hoje é assim, né, apesar do Rio não ter mais o peso que já teve na cultura brasileira, mas naquela época muitos escritores e escritoras moravam aqui no Rio de Janeiro. O mercado editorial do Rio de Janeiro era muito importante, tinha muitas editoras grandes aqui. Acho que hoje esse eixo se deslocou mais para São Paulo. Enfim, aí me contrataram. Eu era uma pirralha de 20 e poucos anos, ainda estudando, e eu tinha que acompanhar mercado editorial, lançamentos de livros. Por conta disso, as editoras me mandavam muitos livros, eu não precisava comprar livro. Eu lia muito, eu sempre gostei, sempre li muito literatura e tal, mas as coisas iam chegando, e aí tinha um lançamento. Por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade lançou um livro chamado O Amor Natural, que era um volume só com poemas de amor. Aí eu fui entrevistar o Carlos Drummond de Andrade. Então, eu uma pirralha de 20... Eu entrevistei o Drummond, eu acho que em 85, portanto, eu tinha 22 anos, né? Nossa. E aí você está diante do Carlos Drummond de Andrade. Eu entrevistei o Drummond, o Ferreira Goulart, o João Cabral de Melo Neto, Antônio Calado, Jorge Amado. Imagina, Jorge Amado. Quando eu cheguei ali para entrevistar o Jorge Amado, eu não sabia nem por onde começar, porque... Imagina, o Jorge Amado está na vida da gente, ele entrou pela televisão também, né? Mesmo quem não leu o Jorge Amado conhece a obra do Jorge Amado, né? Então, foi assim, uma experiência riquíssima. Alguns autores eu já conhecia muito da obra, por exemplo, o Drummond já tinha lido muito, João Cabral, mas outros eu não conhecia tanto. Então, mas quando eu ia fazer a entrevista, eu me obrigava, se eu tinha tempo, evidentemente, a ler outros livros que eu ainda não tinha lido daquele autor. Fernando Sabino foi um deles, eu amava, eu era
Eu sou deslumbrada com o Grande Mentecapto e com o Encontro Marcado, que eu acho 2 grandes livros. Aí eu li mais algumas coisas, enfim. Foi uma experiência sensacional, muito enriquecedora. E, incrivelmente, eu aprendi muito com eles, inclusive para o jornalismo. Por exemplo, eu me lembro de uma frase que eu acho que foi, acho não, tenho certeza, foi o João Cabral que me falou. Ele disse que poesia é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu trouxe isso para o jornalismo, né? Porque o jornalismo é uma pedreira, a gente sabe disso, né? As pessoas só veem de fora o glamour da profissão, mas não sabem o quanto a gente trabalha, às vezes, para fazer uma matéria de um assunto complicado, o quanto a gente tem que estudar e entender e conversar com pessoas que entendem daquele assunto e traduzir assuntos técnicos, às vezes, muito difíceis. Então, eu trouxe para mim essa inspiração, né, desse conselho dele, de que é isso, 90%, o nosso trabalho é 90% de transpiração e 10% ali de inspiração para você fazer um texto charmoso, bonitinho. Outro conselho que eu trouxe, eu entrevistei a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz me disse uma coisa que é o seguinte, que era uma regra de ouro que ela tinha quando ela escrevia. Tudo que ela podia dizer em 5 páginas, ela não dizia em 10. O que ela quer dizer? É que você tem que escrever um texto enxuto, curto, conciso, né? Não precisa ficar naquela verborragia de querer falar, sei lá, bonito ou complicado. Diga o que você tem que dizer com o número certo de palavras. Então, eu trouxe isso para mim também. Foi maravilhoso, foi assim, um grande aprendizado. E esse é o meu 3º livro, inclusive, já me adiantando aqui, falando de livro. Eu resgatei essas entrevistas pouco antes da pandemia. Eu resgatei essas entrevistas. O arquivo do jornal Leia Livros está todo no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, em São Paulo. Eu tenho um amigo que trabalha lá, ele me falou disso, eu fui lá, resgatei todo o material. Eu tinha umas cópias xerox e tal, mas eu precisava resgatar todas. Aí, com a pandemia e mais tempo dentro de casa, o que eu fiz? Eu revisei todas essas entrevistas, selecionei algumas, não todas. Eu selecionei aquelas que eu considero mais completas, e fiz uma apresentação para cada uma dessas entrevistas, contando como foi o meu encontro com cada um desses escritores. Tipo assim, o Drummond. Aí eu consegui o telefone dele, liguei para ele, ele veio atender, e eu fiquei pasma dele mesmo vir atender, né? Com toda a simplicidade dele. Eu vou contando essas historinhas, eu fiz uma historinha para cada entrevista. O livro está pronto, está na mão de um editor, ele está lendo, vamos ver se ele se encanta e se ele topa publicar. Gente, olha que coincidência, que bacana, Cristina. E muito legal você falar disso, porque uma coisa que a gente tem sido constante nesses bate-papos que a gente está tendo com jornalistas, e é muito legal essa coincidência, você está falando isso agora, porque tem sido uma constante nas entrevistas para o podcast Toda Mídia, vários jornalistas, assim, principalmente os que têm mais bagagem, falando da importância da diversidade de contatos, diversidade de autores, que não é só ler um guia de jornalismo, é você ter contato com outras realidades. E a literatura proporciona isso para um profissional que queira ter essa bagagem mais intensa, mais interessante, para refletir num trabalho melhor, né? Com certeza absoluta. Eu acho que assim, eu costumo às vezes falar para estudantes de jornalismo, e eu falo, olha, quem quiser escrever bem, antes tem que ser um bom leitor. Se você é um bom leitor, você será um bom escritor, mas o escritor aí no sentido mais amplo. Eu não estou falando de quem vai escrever literatura apenas, mas escrever bem a sua matéria para o jornal, para o site, para a TV, para o rádio, qualquer texto. Você precisa, o jornalista precisa de texto, qualidade de texto, sabe? Aquele texto assim, com várias camadas de interpretação, com várias, sabe, eu gosto daquele texto assim, que você mergulha no texto e ele te dá várias possibilidades de interpretação, porque às vezes as pessoas pensam que o jornalismo é só aquele texto muito objetivo, muito conciso, ele é isso também, mas um texto conciso pode ter várias camadas de interpretação, e você só consegue isso sabendo usar as palavras certas. Não é escrever muito, é escrever pouco, mas com a palavra certa. Nem muito, nem pouco, aliás. É escrever o que tem que ser escrito com a palavra certa. Você só tem esse repertório se você ler muito. Tem que ler muito. E não é ler qualquer coisa, não, porque tem gente que fala, eu leio tudo que cai na minha mão, até bula de remédio. Não, bula de remédio não vai te ensinar nada. Leia os bons autores brasileiros, a gente está cheio deles. Eu citei alguns dos que eu entrevistei.
alguns, inclusive, assim, que eu já tinha lido muita coisa, mas eu não entrevistei outros, por exemplo, ou porque já não estavam, não eram mais vivos, ou porque não teve a oportunidade certa. Mas, por exemplo, um autor que eu leio com olhos assim de aprendiz, que eu leio assim, eu quero ler esse texto e eu quero aprender, é o Graciliano Ramos, por exemplo, que eu acho um dos. Eu acho, talvez na prosa seja o meu preferido, eu gosto de todos, eu adoro um Jorge Amado, adoro uma Gabriela Cravo e Canela, mas o Graciliano Ramos, aquela secura de texto, digamos assim, eu acho aquilo absolutamente genial. Genial. Eu leio, releio. Eu gosto do Guimarães Rosa, que é outra praia, que inventou uma linguagem. Outro papo, é outra viagem. Adoro um Garcia Marques, que não é brasileiro, mas, enfim, é um texto maravilhoso, que foi jornalista também, né, além de um grande romancista, mas que é outra praia, completamente diferente. Mas o Graciliano, eu realmente acho um grande mestre. Perfeito. E você falou dessa questão da transpiração, né? De que é realmente pesquisa, é buscar. Depois, ainda como estagiário, você passou pelo Globo, Tribuna da Imprensa, depois de formado no Jornal do Brasil, Veja, na Globo. E em todos esses lugares, você tinha uma característica de buscar isso, assim. Seus textos eram muito profundos, apesar de curtos. Na TV a gente tem minutos para resumir. Mas tinham essa profundidade de que envolve muita pesquisa. Então, assim, eu acho que jornalista é muito isso também, é isso, essa curadoria, nessa imensidão de informação que a gente tem? Exatamente, acho que a palavra certa é essa, exatamente isso, curadoria. Porque assim, a gente que trabalha em redação, né, seja de jornal, TV, site, seja o que for, o repórter vai lá e pega aquela primeira matéria-prima, né? O repórter é o cara que está lá na linha de frente, né? É ele que traz o ouro do material jornalístico. Eu falo que assim, eu acho a reportagem absolutamente, eu tenho certeza disso, ela é a parte mais importante de todo o processo jornalístico. É o repórter que está lá na linha de frente, que se expõe mesmo em situações de perigo, e é ele que traz esse ouro que vai ser trabalhado por todo o processo jornalístico, por todo o processo de tratamento da informação. Mas, mesmo o repórter fazendo essa primeira parte, digamos assim, do processo, não é só isso. Mesmo o repórter, quando ele está lá, ele já começa a fazer um pouco disso que você chamou de curadoria, que é, usando o seu discernimento, ele já vai fazendo ali uma espécie de seleção do que é importante, o que não é importante naquele assunto, o que eu vou trazer nessa informação, né, para que deve constar dessa matéria, dessa reportagem, até ela chegar no leitor. E, ao longo desse processo de tratamento da informação, vários profissionais jornalistas, cada um na sua função, vai fazendo essa curadoria, né? É importante dizer que isso não é manipulação, porque a gente hoje vive num mundo tão louco que as pessoas falam, os jornalistas manipulam. Não é isso. Nós estudamos e fomos preparados tecnicamente para dar esse tratamento da informação, que é essa espécie de curadoria que cada um de nós vai fazendo até a matéria estar pronta, e aí sim vai ter um editor-chefe do jornal, do informe, do periódico, seja lá o que for, que vai dizer a matéria está pronta, ela está bem feita, ela atende a todos os critérios técnicos, ela atende ao melhor padrão de excelência jornalística. E aí aquela matéria vai ser entregue para o leitor, seguidor, internauta, telespectador, ouvinte, seja lá o que for. E hoje em dia, infelizmente, com essa coisa de fake news, não sei o quê, as pessoas dizem, é manipulação. Não é manipulação. Eu defendo o jornalismo profissional. Eu acho que tudo bem, nesse universo digital, isso é uma coisa fora de controle, todo mundo hoje se diz jornalista, mas não é assim. Tem a pessoa que escreve o que lhe vem à mente, sem nenhuma preocupação técnica ou ética, que é o mais grave, inclusive. Agora, tem aquelas pessoas, sim, jornalistas profissionais que estudaram, se prepararam para isso. E tem critério, né, Cristina? Cristina, você tem que ter, você participando dessas grandes coberturas. No caso, a gente vai falar mais depois de Mariana, mas mesmo num dia a dia, quando você foi correspondente pela Globo em Nova York, você pegou grandes coisas, como assim, grandes eventos, você pegou grandes acontecimentos, como na Indonésia, e seria muito mais fácil uma pessoa que só quer clique, ou só quer aparecer, ou só quer número,
só colocar cenas de destruição, cenas que chocassem, cenas que gerassem cliques. No caso de um ano do World Trade Center, quando você estava lá, é muito mais fácil só colocar imagens desesperadoras sem nenhum critério. E eu acho que nesse trabalho de correspondente, você exerceu isso, né? Assim, o que é o interesse do público, lógico, mostrar cenas que têm que ser exibidas também, mas balancear isso com informação que é relevante. Sim, sim, com certeza. Até porque no trabalho de correspondente, eu era baseada em Nova York. E lá de Nova York, você cobre o mundo. Por quê? Porque, primeiro que, assim, muita coisa importante do mundo é decidida em Nova York. Por exemplo, Nova York é a sede da ONU. Então, só isso já é trabalho para todo dia você teria que estar lá, dar uma passada lá, conversar com um, com o outro. Nem sempre a gente conseguia, evidentemente. Mas, por um acaso, na época que eu trabalhei lá, eu fiquei de 2002 a 2005. Foi justamente o período de preparação da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, antes de invadirem com apoio, praticamente eles tiveram apoio, acho que do Reino Unido, da Austrália, não tenho certeza, e mais uns países pequenos, mas enfim, uma coalizão muito pequena. Antes dele decidir invadir, mesmo com uma coalizão diminuta, os Estados Unidos tentaram obter o apoio da ONU de uma maneira geral, porque isso, evidentemente, daria muito mais suporte e, entre aspas, legitimidade para a invasão. Só que eles não conseguiram. Mas foi um período, assim, foram meses de pressões internas e debates do Conselho de Segurança e tal, lá na ONU, e eu, como eu era baseada em Nova York, eu acompanhei isso, né? Então, eu fui muito à ONU, acompanhei muito ali, presentemente, esses debates. Foi uma experiência realmente insubstituível como jornalista, porque você vê ali, eu que já trazia essa experiência de cobertura do poder em Brasília, na ONU, eu tive a experiência de cobertura do poder mundial. Isso é uma experiência realmente que eu trago para a vida. Então, sim, você está ali em Nova York, além dessa cobertura ali, pessoalmente, né, você está ali, você recebe também ali informação do mundo inteiro. E, particularmente, o correspondente da Globo trabalha muito com material de agência. Né? A Globo tem, ou tinha, pelo menos na época, a assinatura da Associated Press e da Reuters. Então, as agências elas vão te mandando imagens do mundo inteiro. Né? Essa cobertura lá do tsunami na Indonésia, por exemplo, ela foi muito assim. A gente recebia tudo que você pode imaginar. E, claro, você, com o seu discernimento, com esse entendimento, né, de que você tem que noticiar, mas você não pode também chocar as pessoas, você tem que... Né, jornalismo não é isso, não é chocar, e não naquela época não tinha essa preocupação do clique, né, que hoje tem, e que leva a uma distorção do jornalismo. Isso é uma discussão aí desdobrada do que a gente está falando aqui. Então, eu fazia muito lá como repórter, mas eu fazia um trabalho de editor também. Eu ia vendo aquele material que estava chegando e eu já ia vendo, bom, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, e como é que eu vou, então, contar essa história, né, a história daquela desgraça toda do tsunami, que foi uma cobertura realmente super punk, super punk. Mas é o nosso trabalho, é exatamente isso. A gente tem que fazer, digamos, essa seleção, filtro, seja lá o que for, mas sempre atendendo a critérios técnicos e éticos, né? E nunca no sentido de manipulação, nunca. Alguém vai dizer, mas você está sendo ingênua, tem jornalista que faz isso. Eu afirmo com toda certeza, são as exceções, não são a regra. E depois, você teve um outro momento também, né, que foi muito importante, foi a questão de Mariana, né, da barragem de Mariana, e que teve esse outro olhar também, teve esse outro momento de grande preocupação disso, né, assim, como é que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, como é que eu seleciono tudo isso, como é que eu vivencio aquilo também, tem que ter uma preparação também muito psicológica para você ver aquela coisa toda de perto, aquele drama humano tão intenso de perto. Como é que foi a experiência de cobrir a questão da barragem Mariana? São coisas assim realmente... até hoje eu me pego refletindo sobre isso. Essa primeira coisa que você perguntou, até do preparo psicológico, né, para isso. Nada te prepara para uma cobertura como aquela, nada.
que eu imagino, por exemplo, né, quem cobre esses grandes desastres, tipo tsunami, terremoto no Haiti. Eu até cheguei lá no Haiti dias depois do terremoto, mas quando eu cheguei a coisa já estava, digamos, meio que sob controle. Ainda assim, nada te prepara. Ninguém está preparado para essas tragédias humanitárias, né? E Mariana, ela, além de uma tragédia humanitária, ela é uma tragédia ambiental, e o cenário da tragédia é de uma violência visual muito impactante, muito impactante. Então, você chega ali... Eu me lembro exatamente quando eu cheguei e vi a primeira cena de um povoado praticamente todo destruído. O mais destruído foi Bento Rodrigues, mas eu cheguei primeiro em Paracatu de Baixo. Bento, ele já estava fechado o acesso, eu só fui entrar um pouco depois. E eu vi a marca da lama numa árvore, no tronco de uma árvore. Quando eu vi a altura que a lama chegou, muito mais alta do que as casas, eu falei, meu Deus do céu, assim, aí você começa a imaginar o que deve ter sido aquilo ali, né? As pessoas correndo desesperadas e tal. Foi um impacto tão grande que isso acabou me levando ao livro, né? A escrever o livro sobre o desastre, e me levou para fora das redações, porque eu me dei conta, tem histórias que o jornalismo, por melhor que seja, e acho que a cobertura do desastre de Mariana, pelo menos no primeiro ano, foi muito boa, depois a imprensa esqueceu um pouco, porque também acontece tanta coisa no Brasil, né? Mas no primeiro ano, acho que a imprensa cobriu bem aquele assunto, e por melhor que seja a cobertura, o jornalismo não dá conta, eu acho, da dimensão humana daquela tragédia. E ali eu só encontrei o canal para contar aquela história, realmente foi o livro. Porque eu queria falar das pessoas, eu queria falar como é que as pessoas sobreviveram, né? Tem muitos sobreviventes com relatos assim incríveis de como as pessoas sobreviveram àquele turbilhão de lama. Eu queria falar com os parentes de quem morreu, eu queria contar a história da barragem, da sucessão de erros que foram feitos ali, de decisões da empresa que foram erradas, que levaram a esse desastre, a falha do poder público em fiscalizar. Enfim, Mariana tem um cenário político institucional, o desastre de Mariana, que explica aquele desastre, que vem se reproduzir depois exatamente no desastre de Brumadinho, numa escala infinitamente maior. Mas é o mesmíssimo cenário político-institucional, que eu chamo, que é a desenvoltura com que as empresas agem e fazem o que elas querem, e o poder público que faz vista grossa para isso. Assim, resumindo de uma maneira assim, bem, bem simples o que aconteceu ali. Então foi isso. Como é que foi, Cristina, costurar depois isso? Assim, como é que foi unir as habilidades de jornalista que você já tinha com essa de escritora também? Como é que é depois costurar tanta informação, tudo que você viu lá? Olha, teve uma hora no livro, quando eu estava escrevendo o livro, não foi uma hora não, foram vários momentos que eu sentava em frente ao computador e começava a puxar os arquivos de texto, né? Que eu fui fazendo as entrevistas e cada entrevista era um arquivinho e tal. Aí eu puxava aquilo, assim, em alguns momentos eu falava assim, caramba, eu não vou dar conta disso aqui, eu não vou dar conta de montar esse quebra-cabeças, sabe? Montar essa sequência, como é que eu vou explicar a parte da barragem extremamente técnica, mas era importante explicar as falhas de engenharia. E, obviamente, eu entrevistei vários engenheiros que me ajudaram muito, primeiro a entender, depois a traduzir aquilo. Era uma quantidade de material, assim, realmente insana. E eu comentava com meu marido, cara, eu sou louca, eu não devia ter feito isso, eu não vou dar conta. E ele, não, você vai dar conta, você vai dar conta, você vai dar conta. E ele realmente me ajudou muito nesse aspecto, assim, né, de apoio moral e tal, e emocional também, porque em vários momentos, escrevendo, eu dava uma parada para respirar, porque eu estava contando histórias das outras pessoas, assim, que me abalavam também. Aí, em algumas entrevistas, eu chorei no ato da entrevista. Ao fazer a entrevista, a pessoa começava a contar a história e eu começava a chorar. Assim, coisa que eu não me lembro de ter acontecido na minha vida de repórter. A gente é treinado no jornalista, né, no jornalismo, para se distanciar, porque senão você não consegue trabalhar, né? Você sabe disso, que você é repórter bem. E a gente ali todo dia nem todo dia a gente faz matéria sobre tragédias. Coisas.
Mas a gente faz muito. E se a gente não tiver esse distanciamento, você não consegue terminar de escrever teu texto, gravar a tua passagem e mandar a matéria, que é o que você tem que fazer, né? Só que nesse livro de Mariana, que é uma grande reportagem, eu me permiti também, eu acho, sabe, me envolver um pouco com as histórias, porque eu estava muito perto das pessoas, as pessoas me recebiam na casa delas, né? Quando a gente está ali nesse dia a dia na rua, você entrevista geralmente a pessoa na rua, uma vez ou outra você consegue entrar na casa, e no livro as pessoas também me receberam de uma forma diferente, né? Eu acho que assim, elas me viam como jornalista, mas não apenas. Ao mesmo tempo, elas queriam muito desabafar, elas queriam muito ser ouvidas. E eu também tive tempo para ouvi-las e eu deixava elas falando o tempo que elas quisessem, o tempo que elas quisessem. Então, acho que, sei lá, às vezes até funcionou um pouco como uma terapia. Você acha que o jornalismo literário, então usar essa questão de saber uma apuração, de saber buscar informação do jornalismo e trazer para a literatura, pode ser um caminho também, até de buscar um caminho um pouco autoral também, as pessoas que querem se colocar mais, que querem ter mais independência do seu trabalho, do seu material. O jornalismo literário pode ser um caminho para essas pessoas que têm esse perfil? Eu acho, com certeza, é um caminho. Agora, assim, não é um caminho fácil, porque a gente não tem um mercado editorial no Brasil muito vibrante, né? Melhorou, assim, hoje você vê, tem muitos jornalistas escrevendo, outros, né, abriram caminho um pouco antes. Por exemplo, tem os livros do Laurentino Gomes, que eu sou super fã, né, um jornalista que escreve sobre a história do Brasil, é um nicho onde ele foi excepcionalmente bem sucedido, com todos os méritos, mas enfim, só estou citando ele para dizer que tem jornalistas que até conseguem hoje viver dos seus direitos autorais, não é o caso da maioria, é um caminho difícil, livro é mal pago. Mas, por exemplo, o livro ele é mal pago, mas ele te dá ganhos indiretos. Então, por exemplo, eu dou muita palestra sobre o livro, né? Agora, com a pandemia, isso foi um mercado que desapareceu momentaneamente. Mas eu dei muita palestra sobre o livro, palestras pagas, né? Porque, afinal de contas, eu me preparo para dar uma palestra. É um trabalho, não é uma coisa assim, eu vou lá e falo qualquer coisa, né? Inclusive porque assim, eu dou palestras às vezes muito específicas. O livro, como ele tem várias abordagens, então tem gente que quer ouvir mais sobre a engenharia, tem gente que quer ouvir mais do ponto da segurança do trabalho, né? Tem gente que quer ouvir sobre meio ambiente, e tem gente que quer ouvir tudo, enfim. Então, assim, tem ganhos indiretos de qualquer maneira, né? E tem que ter, porque senão como é que você vai se dedicar a isso? Como é que você vai parar outras atividades e se dedicar a livro, né? Então, eu acho, sim, que é um caminho. Agora, como eu te falei, o nosso mercado, claro que tudo agora está meio confuso por causa da pandemia, a gente tem que esperar depois da pandemia como é que isso vai se acomodar e se recuperar e restabelecer. Mas mesmo antes da pandemia, eu sempre acompanhei muito o mercado de livro-reportagem. Primeiro, porque tem muitos amigos que já escreveram livros-reportagem. Segundo, que eu adoro, assim, eu amo livro-reportagem, amo. E eu sempre observei que é um mercado, por exemplo, em comparação com o mercado norte-americano, o nosso está engatinhando. Quando eu morei lá, eu acompanhava jornalistas importantes dos Estados Unidos e assim, o mercado editorial norte-americano, eles lançam livro de jornalista, mas assim, todo mês tinha vários lançamentos. Eu nem conseguia acompanhar. Eu lia um ou outro. Mas sabe que quanto mais assim eu tenho estudado o futuro do jornalismo e vendo coisas lá fora, como em Harvard, por exemplo, que eles estão batendo muito nessa tecla, que é ter esse jornalismo mais autoral, onde o jornalista se coloca. E eles falam muito dessa questão do futuro, porque essas informações mais imediatas, essas informações mais cruas, elas vão ser dadas pela automatização. O robô vai estar aí para fazer isso e já está fazendo isso em vários jornais, em vários portais. Essa notícia mais crua, mais número, mais só a informação nua e crua, isso está dando, assim, e a gente vai precisar de uma análise maior. Então, assim, o diferencial vai ser quando você já tem uma bagagem e você traz essa bagagem, se coloca um pouco nessa informação. Então, acho que para o futuro do jornalismo, ter essa questão dos jornalistas também se colocarem no conteúdo vai ser um diferencial muito grande nesse novo mercado que está surgindo, que está acontecendo com a nossa profissão.
Eu concordo 100% com você, 100% nesse aspecto. Nessa realidade que a gente vive hoje, dessa informação instantânea na internet, essa informação ali mais simples, ali, quantos acontece um desastre, quantos morreram, quem morreu, por quê, o que aconteceu, né? Essa informação bem objetiva, bem factual. Isso entra na internet, você dá uma olhada naqueles 2 primeiros parágrafos de uma matéria, você já passa para outra, e passa para outra, e para outra, e para outra, e acabou. O consumo é muito rápido, a produção e o consumo dessa informação é muito rápido. O que vai ficar é exatamente o que você falou, é aquele texto que tem um ponto de vista original, alguma coisa assim que um jornalista sentou, ele observou aquele fato. Esse mesmo fato foi observado por 500 pessoas. Alguém, um jornalista, foi lá, olhou, encontrou um ponto de vista original, que é só dele, ele vai sentar e vai escrever aquilo. Aquele texto é o que vai ficar. Nós temos jornalistas aqui no Brasil que fazem isso. Por exemplo, você tem a Eliane Brum, que escreve sobre meio ambiente, né, com uma propriedade assim incrível, ligando pontos, né? Ela faz ali umas conexões, uma coisa, um trabalho de excelência, né? Estou citando ela, mas tem muitos outros. Ela, por acaso, um texto dela passou antes da gente conversar e eu fiquei com ela na cabeça. Então, é isso, é esse ponto de vista, é olhar de um jeito que ninguém está olhando, né? E os jornalistas, eu não quero dizer que não são só os jornalistas que têm isso, outras pessoas têm, mas o jornalista, ele é muito treinado para isso, ele consegue ver isso, acho que muito rápido, às vezes, antes das outras pessoas, e o principal, ele consegue sentar e escrever aquela história rapidamente, né? Ele tem repertório para isso, ele é treinado também para isso, né? Então, ele consegue fazer isso, que é o que está na essência do jornalismo, né? É a história do cotidiano, aquela história do primeiro rascunho da história, né? O jornalista, ele tem essa percepção, eu acho, um bom jornalista, evidentemente, ele tem essa percepção apurada e ele tem todo o instrumental para sentar e escrever aquela história e aquela história cair na internet, porque não tem jeito, hoje tudo para ser divulgado tem que ser na internet, e aquilo viralizar, né? Então, por isso que a gente vê, de vez em quando tem uns textos aí que viralizam e tal. Maravilha. Eu acho que é isso mesmo, é esse discernimento, e aí a gente volta para a importância do trabalho autoral e do prazer que isso dá, né? É de saber que você, quando vê um fato de um jeito, escreve, e outras pessoas se reconhecem naquele texto, você perceber que o teu discernimento foi entendido por outras pessoas, isso é uma gratificação que não tem preço. Não tem preço. E a conexão gerada por isso é muito diferente, né? Assim, quando você se coloca, e um pouco antes de largar a TV, eu tive essa experiência de tentar me colocar mais em matérias que eu gosto, sustentabilidade, novas tecnologias. E é engraçado como o público passou muito mais a reconhecer e criar uma conexão quando tem uma coisa autêntica, autoral e sua lá, quando tem você lá. Cria uma conexão que o hard news não cria. É verdade. É verdade. Eu também percebi isso. E assim, talvez isso seja, eu acho que talvez seja um ponto aí de inflexão que o jornalismo está vivendo, porque como tem toda essa questão que a gente já mencionou antes, de fake news, manipulação, não sei o quê, talvez a gente tenha chegado num ponto em que o caminho talvez seja esse mesmo, o jornalista se posicionar. A gente, bom, pelo menos eu sou de uma época em que a gente na faculdade aprendia que o jornalista tem que ser imparcial. E hoje a gente sabe que isso é uma balela. Agora, o fato de você admitir que a imparcialidade é uma balela não significa que você, como jornalista, não vá fazer um trabalho sério e objetivo. Perfeito, né? Perfeito. Como é que foi o segundo livro, né? Você falou trazer um pouquinho da nossa história, da nossa bagagem para esse hábito do escrever, né? Que a gente se coloca muito no hábito de escrever um pouquinho, todo o pessoal fala, né? Assim, vários escritores falam que assim, escrever não importa se você não está escrevendo uma biografia, né? Você se coloca muito lá dentro. Como é que foi com a sua origem, falar sobre sustentabilidade, falar sobre o meio ambiente? Como é que foi o processo de escrever já o seu segundo livro? Eu escrevi o primeiro e aí eu já tinha um projeto para um segundo, mas aí o livro do Mico Leão Dourado atravessou o caminho. Aí eu falei, é aquela
coisa, né? Você tem um plano, a vida te dá outro. Então, vamos nessa. Eu hoje em dia sou assim, não fico insistindo, não. Apareceu a oportunidade para escrever um livro sobre o projeto de conservação do mico-leão-dourado, que é um projeto de muito sucesso, né? O mico-leão-dourado praticamente já quase que foi dado como extinto na década de 1970 e começou, então, um esforço que envolveu gente do mundo inteiro, pesquisadores, zoológicos que tinham micos em cativeiro, para preparar esses animais para serem reintroduzidos na natureza aqui nas matas do interior do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. O mico-leão-dourado só existe na Mata Atlântica do Rio de Janeiro e numa porção específica de Mata Atlântica. Ele vai até 500 metros, ele não é um animal de altitude. Então, é uma história assim, cheia de características muito particulares e que é bem sucedida, né? Nos anos 1970, estimava-se que havia 200 animais na natureza, uma estimativa. Hoje, depois desse trabalho de conservação, que já vai para 50 anos, eles chegaram a ser 3.700, aí veio a febre amarela, fez um estrago grande. Hoje eles são 2.500, o último censo que foi feito pelos biólogos, eles são monitorados com um colarzinho com sinal de rádio, então os biólogos sabem por onde eles andam, e eles constataram que alguns grupos simplesmente desapareceram, não são mais encontrados, então a hipótese mais certeira é a da febre amarela. E como é que trabalhar muita informação num volume bem maior? Como é que foi o seu planejamento para isso? Você criou um esqueleto, depois foi preenchendo, você criou primeiro um sumário. Como é que foi o processo? Como é que é o seu processo de criar um livro? Olha, como eu te falei, o Tragédia em Mariana, uma coisa, eu acho que a reportagem, né, o fato de ter sido repórter muito tempo, me ajudou muito, que é o seguinte: eu ia fazer uma entrevista, eu voltava, sentava e botava no papel, mesmo sabendo que aquela não era a forma final, mas eu já botava ali meio que um relatório, colocando todas as informações importantes, tudo que era importante, estava ali. E eu fui fazendo vários relatórios, eu não deixava acumular. A prática da reportagem te dá essa disciplina, né? De chegar, não estou assim, cheguei, estou cansada. Não, quando você é repórter, você vai para a rua, você apura, volta e escreve a matéria. Então, eu adotei o mesmo sistema. Eu ia fazer uma entrevista, eu voltava, eu escrevia. No máximo, se tinha alguma coisa que eu tinha que fazer, eu não podia escrever naquela hora que eu voltava para casa, no máximo no dia seguinte eu escrevia. E aí eu fui montando os arquivos, até que aquela situação que a gente falou, eu me vi com um monte de informação e que eu não sabia como é que eu ia montar o livro, que eu tive aquele clique e resolvi montar assim. E aí o livro deslanchou. O livro do mico-leão-dourado, primeiro eu fiz uma pesquisa extensa, porque, como eu te falei, é história para salvar a espécie, é um projeto científico. Nossa, tem um livro que explica tudo como foi, falando de genética animal, mas o objetivo do livro, não, quase que me enlouqueço. O livro não era fazer um livro técnico. A gente queria fazer um livro assim para as pessoas se apaixonarem pelo mico, sabe? Para a pessoa ler de uma forma bem simples como é que foi o projeto. Então, assim, o que me deu trabalho no livro do mico foi a pesquisa. E aí, mas aí depois que eu li aquilo tudo, eu imediatamente, não, durante a leitura mesmo, eu já ia selecionando. Isso aqui é importante contar, isso aqui não é, isso aqui não precisa, isso aqui é um detalhe muito técnico, isso aqui é um detalhe muito científico. E diferentemente do livro de Mariana, que eu só achei o formato quando eu já tinha muita coisa escrita, esse aprendizado já me ajudou muito no livro do mico, que foi o seguinte: durante a pesquisa eu já selecionei e eu já montei o roteiro do livro na cabeça. Quando eu sentei para escrever, ele já estava todo na minha cabeça. É um livro muito menor também, ele não tem um trabalho de investigação, assim, eu não estou investigando irresponsabilidades de ninguém, ao contrário, é uma história positiva, só tem coisa boa para contar. Né? Então, ele foi até uma coisa boa, depois de ter lidado com tanta tragédia, poder contar uma história mais leve. Mas foi isso, com a prática do livro anterior, eu disse assim, eu não vou repetir o mesmo erro, eu não vou deixar acumular muita coisa,
e não saber depois o que escrever. Então, eu ia apurando, eu já sabia, bom, isso vai entrar no capítulo tal, isso vai entrar no capítulo tal, de forma que quando eu sentei para escrever foi... Bom, a editora do livro, a Andrea Jacobson, que é uma pessoa maravilhosa, uma super editora. O trabalho do editor ajuda muito a gente, né? Ela também, ela formatou o livro junto comigo, então a coisa já estava ali delineada. O livro do Mico foi muito mais fácil de fazer, muito mais. E como é que faz, assim, para quem está querendo começar, né, nessa jornada, e você já adiantou que não é fácil, principalmente aqui no Brasil, que não tem essa tradição, né, de livros reportagens, ou então de jornalistas que vivem exclusivamente de livros, mas assim, que querem enveredar por essa área. É fazer o quê, Cristina? É fazer começar com um blog, talvez na internet, com um site, que agora você tem um, ou começar experimentando, entrevistando, fazendo coisas menores? Qual um caminho que você acha interessante a pessoa seguir? Eu acho que, assim, o primeiro livro é bom você fazer, eu acho, enquanto você ainda está empregado em algum lugar, né? Porque, assim, eu estou falando da vida material mesmo, sendo bem objetivo. A gente não pode também, assim, falar... Romantizar, né? Romantizar, glamorizar. Não, gente, a vida é dura. Ela continua sendo difícil, né? Então, assim, porque o livro de Mariana, quando eu comecei a escrever, e quando eu saí da Globo, quando encerrou meu contrato, que eu decidi não renovar, ele estava praticamente pronto, né? Eu tive um período de licença, eu não consegui fazer o livro enquanto eu trabalhava, assim, não dava, né? Foi muito difícil conciliar o trabalho em TV com a pesquisa e redação do livro. Então, eu tirei um período de licença, depois eu voltei, depois eu saí. Então, isso me ajudou muito. Agora, ajudou sobretudo, não só na parte prática, de eu ter tempo de apurar e escrever o livro, mas me ajudou a amadurecer essa ideia de que eu vou dar realmente aquele passo. Tipo assim, eu me perguntei dezenas, centenas de vezes, talvez. Eu perdi algumas, não digo, não perdi a noite de sono inteira, mas eu deitava na cama e eu ficava pensando, é isso mesmo que eu quero fazer? Eu vou mesmo fazer isso? Eu vou sair da TV, vou sair do jornalismo do dia a dia e vou apostar na literatura, numa virada de carreira e tudo mais, a essa altura da vida. Me ajudou o fato de que meu filho, por exemplo, estava com a vida praticamente encaminhada. Hoje ele mora nos Estados Unidos e tal. Então, assim, né, a gente tem que pesar essas coisas da vida real, né? Quem tem filho, sobretudo, você tem responsabilidades com os seus filhos. Então, eu vou chutar o emprego, vou viver com quê? Não é assim. Pelo menos comigo não foi. Então, eu amadureci muito a ideia. E, como eu te falei, quando eu resolvi mesmo sair, o livro estava praticamente pronto e eu estava muito segura de que eu tinha feito um livro legal. Era o livro que eu queria ter feito mesmo, né? Então, é isso. A primeira coisa você tem que ter certeza absoluta de que esse é o caminho. Então, eu acho que como um primeiro teste, se você quer lançar um livro, faça enquanto você está empregado. Até porque, inclusive, se você trabalha num site, num jornal, seja o que for, essa tua presença ali no mercado de jornalismo ainda vai te ajudar na divulgação do livro, né? Você está conectado com as redações, com os teus amigos, você cria ali um boca a boca. Meu livro foi muito favorecido nesse aspecto. Meu livro teve um boca a boca entre colegas, entre amigos, que é uma coisa que, sinceramente, eu agradeço muito. Foi uma coisa excepcional. Outra coisa muito importante, eu acho também, eu já falei isso numa entrevista, eu resolvi sair da Globo, mas eu preparei todo um planejamento. Por exemplo, eu continuo fazendo muito freelancer, eu nunca deixei de fazer freelancer, nunca, desde que eu saí da Globo. Eu fiz vários, mas assim, muita coisa, muita coisa. Então, agora assim, mas se você não queria parar de trabalhar para poder se dedicar aos livros? Não, mas são os freelas, eles me permitem administrar o meu tempo, né, de forma a conciliar o trabalho de freelancer, porque o dinheiro tem que entrar e você tem que pagar as contas, com os livros. Sou eu que administro o meu tempo, eu sou dona do meu tempo e isso faz toda a diferença.
Então, assim, eu administro de uma forma que, por exemplo, na hora que eu estava, no momento em que eu tive que sentar e encarar a redação final do livro do Mico, eu não aceito nenhum freela naquele período, porque ou eu termino o livro ou eu faço freela. Agora, terminei o livro, entreguei para a editora, vou ficar só na revisão, aí eu posso pegar meus freelas, entendeu? Então, é assim que eu administro a minha vida. Dá um trabalho, o freela te dá uma renda oscilante, tem meses que você ganha super bem, tem meses que não ganha, mas, novamente, você se propõe a viver assim, né, a uma nova maneira de vida. Então, naquele mês que você ganhou muito, guarda um pouco, porque tem mês que não vai ganhar, entendeu? E dá certo, você vai levando. Claro. E, Cris, uma última pergunta, já voltando até um pouquinho com a primeira pergunta, que você já deu um spoiler aí do próximo livro. Dentre a seleção que você está fazendo, os autores que você está reencontrando, você podia dar 2 sugestões de livros, não, assim, não são de livros de jornalismo, mas 2 livros, ou então 2 autores que, estudantes de jornalismo, ou então pessoas dessa área de comunicação, você acha que poderiam enriquecer essa bagagem que as pessoas têm para a nossa profissão? Olha, sugestão de livro eu tenho um monte. Agora, você está me pedindo que não seja de reportagem, mas eu vou te indicar. Eu vou indicar um de literatura e um de reportagem. Eu Ótimo. sou muito fã de livro-reportagem, e eu acho que tem um livro que todo jornalista tinha que ler, todo jornalista. Que, aliás, um livro que me ajudou, inclusive, no livro de Mariana, na estruturação do livro, que é um livro de um jornalista norte-americano chamado John Hersey. O livro se chama Hiroshima. O John Hersey foi a Hiroshima um ano depois da explosão da bomba, e ele foi escrever uma reportagem para a revista New Yorker. E essa reportagem ocupou a revista inteira. Ela é o clássico dos clássicos da literatura de reportagem. E depois ela virou um livro, porque anos depois dessa primeira ida dele, ele voltou para saber o que tinha acontecido com esses personagens os personagens nos quais ele se baseou para escrever a matéria da New Yorker. É uma aula de jornalismo, é uma aula de jornalismo humanista, né? Ele conta a história do desastre, eu não quero dar muito spoiler para quem não conhece, ele conta a história do desastre por meio da vida dessas pessoas, desses personagens. E eu li esse livro um pouco antes de eu escrever o livro sobre Mariana. E isso me deu me ajudou nessa sacada de contar as histórias das pessoas. Porque quando você vê a pessoa, né, quando você conhece a história de uma pessoa, de um personagem vítima de uma atrocidade daquela, você entende a dimensão humana de uma tragédia como aquela. Então, ele é um livro absolutamente excepcional para quem é jornalista ou para quem não é. Ele é um livro fundamental sobre a bomba atômica em Hiroshima. O outro livro que eu quero recomendar é Graciliano Ramos, que é Memórias do Cárcere, que é um livro excepcional pela experiência que ele conta, né, o período que ele esteve preso durante a ditadura Vargas. Então, é um livro importante historicamente, pela reflexão dele, né, sobre a perda da liberdade. Agora, é sobretudo porque é um livro excepcionalmente bem escrito. A escrita do Graciliano, como eu falei, eu acho uma aula. Então, é um livro que eu inclusive, quero reler, porque faz tempo que eu li, mas que me marcou profundamente, e o texto do Graciliano eu acho também primoroso para quem, como nós, jornalistas, quer escrever com concisão, com objetividade. Eu reli há muito pouco tempo, eu reli Vidas Secas, que eu tinha lido quando eu era muito jovem, e reli, e realmente é outro clássico dos clássicos. Então, porque eu amei reler Vidas Secas, eu quero muito reler Memórias do Cárcere, que eu recomendo também. Perfeito. Cristina, muito obrigada pela aula, muito obrigada por compartilhar essas experiências, que eu tenho certeza, assim, eu enquanto a gente conversava, eu ficava anotando aqui um monte de coisa. Eu acho que realmente foi um aprendizado muito bacana. Obrigada por essa oportunidade, viu, de compartilhar essa experiência com a gente. Não, e muito sucesso para o projeto, para o curso, parabéns. Muito bom saber que tem gente se dedicando ao estudo do jornalismo. É isso.
Bem, e obrigada para você também que acompanhou a gente até agora. Se quiser mais informações sobre o curso de jornalismo no IDP, é só acessar o www.idp.edu.br. Te vejo na próxima quarta.